A história começa com Orhan dentro de um túnel abandonado. Ele está super alerta e cauteloso, mantendo a guarda alta, quando de repente uns ratos demoníacos correm direto na direção dele. Depois de fatiá-los com golpes de espada super afiados, ele percebe que não está tão enferrujado quanto imaginava. Isso lhe dá uma baita esperança, e ele começa a pensar que talvez ainda tenha uma chance de verdade para se tornar um espadachim, afinal de contas. Logo em seguida, um grupo de goblins aparece na frente dele. Desta vez, Orhan decide que, em vez de só usar a espada, vai testar sua magia de suporte. Ele lança um feitiço em si mesmo, e seu corpo fica mais forte, enquanto uma aura verde escura o envolve completamente. A magia de suporte é famosa por aumentar o poder físico ou aprimorar equipamentos. Uma vantagem super importante dessa magia é que o conjurador não precisa usá-la só nos colegas de equipe. Ele pode usar em si mesmo sempre que precisar, o que é bem útil. Com a força aumentada, Orhan corta os goblins facilmente, sem muito esforço. Esse tipo de feitiço é algo que todo grupo precisa para sobreviver a batalhas difíceis. Mas, Orhan admite que a magia de suporte tem uma fraqueza bem clara. Esses feitiços não duram para sempre, né? O tempo que eles ficam ativos depende da resistência mágica do conjurador. No caso do Orhan, o efeito dura no máximo uns 3 minutos. Por causa desse limite, ele precisa sempre ficar de olho no relógio mentalmente. Ele precisa relançar o feitiço no momento perfeito, porque se acabar no meio de uma luta, a situação pode ficar super perigosa para ele. Ele lança outra rodada de magia de suporte e usa o impulso para derrotar a última leva de goblins com movimentos firmes e bem controlados. Apesar de sua habilidade impressionante com a espada e o uso cuidadoso da magia, o líder do grupo, Oliver, decide dar um pé na bunda dele e o expulsa da equipe. Orhan fica completamente chocado e não consegue acreditar no que está ouvindo. Ele pensa que isso deve ser algum tipo de piada de mau gosto, ainda mais porque ele e Oliver são amigos próximos desde a infância. Oliver então fala com toda a sinceridade e diz a Orhan que eles realmente foram melhores amigos por muitos e muitos anos. Por causa dessa amizade, Oliver explica que deu a Orhan muitas chances para melhorar. No entanto, nenhum progresso de verdade foi feito. Oliver diz que Orhan simplesmente não consegue mais acompanhar o ritmo do resto do grupo. Os outros membros do grupo, Annalie e Derek, intervêm e dizem a Oliver para parar de ser tão bonzinho. Eles dizem diretamente a Orhan que ele está sendo expulso porque não é forte o suficiente. Ponto final. Orhan fica paralisado em choque, incapaz de processar o que está acontecendo. Esse grupo foi criado por Orhan e Oliver há 8 anos. Ele cresceu incrivelmente poderoso e alcançou o rank esse em apenas alguns anos. Eles foram o primeiro grupo a chegar ao 94º andar da Grande Masmorra do Sul. Essa conquista os tornou famosos entre os civis, e as pessoas começaram a chamá-los de o Grupo do Herói. Oliver admite que a magia de suporte do Orhan não é de todo ruim. No entanto, durante a última incursão deles, viram o poder de encantadores de outros grupos. Depois de comparar a diferença, eles perceberam o quão fraca a magia de suporte do Orhan realmente era em comparação. Uma pena. Orhan os lembra que ele é um espadachim, afinal de contas, então nunca foi para ele focar em magia de suporte. Dennis de repente explode com Orhan e manda ele calar a boca e admitir a verdade. Que ele só mudou de função porque Oliver sempre foi melhor com a espada do que ele. Orhan diz que isso não é verdade de jeito nenhum. Ele explica que o grupo precisava desesperadamente de um encantador, então ele assumiu esse papel, já que era o que tinha mais talento para isso. Ele até criou sua própria magia para cobrir suas fraquezas, veja só. Isso, mais do que qualquer outra coisa, é provavelmente a razão pela qual eles conseguiram sobreviver até nos andares mais profundos da masmorra. Oliver diz a Orhan que não adianta mais discutir, porque eles já encontraram um substituto, e pronto. Os olhos de Orhan se arregalam em choque quando ele ouve isso, e ele pergunta se é assim mesmo que eles planejam tratá-lo depois de todo o tempo que passaram juntos. Lentamente, ele percebe que Oliver está certo, infelizmente. Realmente não adianta mais discutir. Então ele se agarra ao pouco de orgulho que lhe resta e simplesmente vai embora. Enquanto ele está saindo, Annalie o chama e diz que alguém como ele é o que as pessoas chamam de pau para toda obra. Ele consegue fazer quase tudo, mas nunca é realmente bom em nada. Orhan pensa naquelas palavras enquanto está no túnel e ainda acredita que é adaptável o suficiente para se tornar tanto um espadachim quanto um encantador, sim senhor. E quando ele finalmente conseguir, ninguém nunca mais terá a audácia de chamá-lo de pau para toda a obra de novo. Depois disso, Orhan decide encerrar o dia e voltar para casa. De repente, um grupo de aventureiros sai correndo da entrada da masmorra, apavorados e sem fôlego. Orhan não se importa com o problema que eles estão enfrentando e começa a se afastar. No entanto, ele os ouve falando sobre como foram emboscados por uma horda de orcs e não tiveram escolha a não ser deixar para trás a garota nova que se juntou ao grupo mais cedo naquele dia. Orhan para de repente ao ouvir isso e sabe que não deveria se envolver. Mesmo assim, ele não consegue ignorar. Ele cerra o punho em frustração porque sabe exatamente o quão doloroso é ser abandonado pelo seu próprio grupo. É uma dor terrível.
Os aventureiros tentam justificar a decisão de deixar a garota para trás, mas é aí que Orhan se manifesta e diz que gente como eles o irrita mais do que tudo. Os aventureiros tentam explicar que mesmo se tivessem ficado e tentado salvá-la, o líder deles fica furioso, porque um cara qualquer está questionando o julgamento deles. Então ele dá um soco em Orhan. Orhan bloqueia o ataque facilmente e contra-ataca, jogando o líder com força no chão, sem dó nem piedade. Depois disso, Orhan pergunta onde eles deixaram a garota. Enquanto isso, dentro da masmorra, a garota está sendo encurralada contra uma parede, enquanto os orcs a cercam lentamente. Ela ergue uma barreira para segurá-los por um momento, mas depois que os orcs continuam atacando-a repetidamente, a barreira finalmente se estilhaça, sem ideias e sem ter para onde correr. Ela desiste e aceita seu destino em silêncio. Então, de repente, uma poderosa rajada de vento preenche a sala, e Orhan aparece bem na frente dela. Ele imediatamente usa sua magia de suporte e pula na luta contra os orcs, conseguindo fatiar alguns deles com facilidade. A garota o observa em choque ao vê-lo lutar com uma espada e usar magia de suporte ao mesmo tempo, fazendo-a se perguntar se ele é um espadachim ou um encantador. Orhan continua derrubando os orcs, deixando a garota completamente chocada porque ela nunca tinha visto ninguém lutar assim antes. Nunca mesmo. Orhan logo percebe que há muitos orcs, na verdade. Então ele entende por que um grupo de baixo rank escolheria fugir. Ainda assim, ele está confiante de que eles não serão um problema para ele de jeito nenhum. Usando sua espada encantada, ele aniquila o resto dos orcs em um único movimento rápido. Quando a luta termina, Orhan se aproxima dela e pergunta se ela está bem. A garota de repente desaba no chão e começa a chorar depois de ter enfrentado a morte tão de perto. Foi um susto e tanto. Alguns minutos depois, eles saem para uma caverna próxima, e lá fora, Orhan se despede dela e começa a se afastar. A garota rapidamente o chama de volta, e diz que quer agradecê-lo de uma forma mais adequada, de verdade. Ela se apresenta como Sofia e oferece um jantar a Orhan como forma de agradecê-lo por ter salvado a vida dela. Orhan recusa no início, dizendo que não a salvou apenas para receber algum tipo de agradecimento, não mesmo. Sofia então faz aquela carinha de cachorro pidão, e Orhan se vê incapaz de dizer não. Então ele concorda em jantar com ela. Antes de irem, Orhan olha para a capa dela e nota um brasão que parece estranhamente familiar, mesmo que ele não consiga se lembrar de onde ouviu antes. Que coisa. Mais tarde naquela noite, eles chegam a um restaurante local e Sofia diz a ele que é o lugar favorito dela para comer. Não é muito caro, mas a comida lá é realmente muito boa. Quando Orhan vê o logotipo em uma das placas, ele de repente se lembra de onde tinha visto aquele brasão antes. Pertence a uma das lojas do coelho. Pelo brasão na capa dela, Orhan descobre que Sofia é membro dos Coelhos Prateados do Céu Noturno, uma das maiores e mais importantes guildas do reino de Norritund. Eles entram no restaurante, onde Sofia inesperadamente encontra sua irmã, Selma. Sofia pergunta o que ela está fazendo ali, e Selma responde casualmente que teve uma reunião por perto e decidiu dar uma passada para pegar algo para comer, sabe como é. Selma percebe que Sofia está com um homem, e imediatamente diz a ela que é muito cedo para ter um namorado, mas que é absurdo. Acontece que Orhan e Selma já se conhecem e têm uma história, o que surpreende bastante a Sofia. Selma é revelada como parte do grupo Rank, o mais forte dentro dos Coelhos Prateados, e ela também é a encantadora mais poderosa de todo o continente, uma verdadeira lenda. Ela é quem tornou os encantadores famosos e teve a ideia de dar aos membros do grupo diferentes funções, como atacantes para derrotar inimigos, defensores para bloquear ataques e, claro, os suportes para ajudar lá da retaguarda. O conceito de dividir um grupo em 3 funções foi inteiramente ideia dela, uma mente brilhante. Sua influência foi tão grande que mudou completamente a forma como os aventureiros se preparam antes de entrar nas masmorras, de verdade. Essa ideia também foi a razão pela qual Orhan decidiu se tornar um encantador para seu antigo grupo. E foi depois de ver as habilidades incríveis de encantamento da Selma durante uma incursão no mês passado que Oliver e os outros decidiram descartar Orhan. Que ironia! Orhan olha para Selma e não consegue entender por que ela está lhe dando um olhar tão feio. Selma de repente o acusa de tentar se aproximar de sua irmã de 14 anos, que absurdo. Orhan rapidamente explica que tudo o que ele planejava era jantar com Sofia e que suas intenções são completamente puras, juro. Selma se ofende com essa explicação também e assume que ele está dizendo que Sofia não é boa o suficiente para ele. Sofia então se manifesta e diz a Selma para parar de gritar com o homem que acabou de salvar a vida dela, por favor. Selma parece confusa no início, mas depois de alguns segundos, ela percebe o que isso significa. Significa que Sofia entrou na masmorra sozinha, sem ninguém. Sofia se desculpa por ter feito isso e diz que se sente muito mal a respeito, de verdade. Ao ouvir isso, Orhan agora entende que Sofia estava explorando a masmorra sem o clã dela o tempo todo. Que perigo! Vendo que Sofia não está machucada, Selma decide que não adianta mais repreendê-la, por enquanto. Selma agradece a Orhan por ter salvado a vida de sua irmã e se desculpa por ter sido tão rude antes. Depois disso, os 3 se sentam para jantar e conversar. Sofia ainda não entende como Orhan e Selma se conhecem. É um mistério. Então ele explica que eles se conheceram durante a incursão do mês passado. Na época, ambos eram encantadores e foram designados para a mesma unidade. Como Selma tinha um rank mais alto que o dele, ela estava no comando, e Orhan a apoiou durante toda a missão.
Selma fica surpresa que Sofia não saiba quem é Orhan, porque ele é um membro do infame grupo do herói, sabia? Sofia engasga em choque ao ouvir isso e imediatamente começa a tratar Orhan de forma muito mais formal. Que situação! Orhan rapidamente lhes diz que não está mais com o grupo do herói porque eles seguiram caminhos separados, infelizmente. Selma fica chocada que o grupo do herói tenha deixado ir um encantador tão talentoso como ele. É inacreditável. Ela então pergunta a Orhan se isso significa que ele está livre agora. Orhan assume que ela está prestes a convidá-lo para se juntar aos coelhos prateados. Então, antes que ela possa terminar a frase, ele a recusa e diz que não planeja entrar em nenhum grupo tão cedo de jeito nenhum. Selma diz a ele que ele está com a ideia errada, porque ela não estava tentando recrutá-lo de forma alguma. Em vez disso, ela quer que Orhan atue como um dos tutores para uma expedição de ensino que acontecerá amanhã. O papel dele seria ajudar a treinar um grupo de novos recrutas. Que legal. O plano é que aventureiros de rank A e acima guiem os novos recrutas, e eles passarão os próximos 3 dias descendo 50 andares na Grande Masmorra do Sul. Orhan acha isso muito surpreendente, já que até os melhores aventureiros geralmente levam de 6 meses a 1 ano para atingir essa profundidade. É um desafio e tanto. Selma admite que será difícil, mas diz que não será impossível se eles pegarem a rota mais curta. Além disso, os patrocinadores do clã estão pressionando muito para que isso aconteça. Orhan percebe que o plano é perigoso o suficiente para que eles pudessem ter recusado os patrocinadores se quisessem, então ele suspeita que deve haver outra razão por trás disso. Depois de pensar por um momento, ele entende na hora. Se novos recrutas que nem conseguem derrotar um chefe de andar tiverem permissão para alcançar andares mais profundos, o clã inteiro ficará muito mais forte. É uma estratégia e tanto. Selma fica surpresa que Orhan tenha descoberto isso tão facilmente com tão pouca informação. Ela percebe que ele é muito mais perspicaz do que ela esperava. Que impressionante. Na masmorra, os aventureiros devem derrotar um chefe de andar que aparece a cada 10 andares para poderem continuar mais fundo. É normal que novos recrutas se machuquem ou até morram durante essas lutas. É um perigo. No entanto, se um tutor derrotar o chefe de andar, tudo o que os recrutas precisam fazer é se registrar no cristal daquele andar e seguir em frente. Que maravilha! Por causa disso, o clã precisa do maior número possível de tutores fortes, e é por isso que eles querem que Orhan se junte a eles. Selma gentilmente pega nas mãos de Orhan e diz que o respeita de verdade, e é por isso que ela quer que ele faça parte dessa missão tão importante. Ao ouvir isso, Orhan ignora a memória dolorosa de ter sido expulso do grupo do herói porque sua magia de suporte era inferior à de Selma. Só de pensar nisso, ele percebe que se voltar a ser um encantador, ele definitivamente vai se arrepender, e muito. Ele afasta as mãos e diz a Selma que não pode ir porque já tem planos, desculpe. Sofia então faz aquela carinha de cachorro pidão mais uma vez e implora para ele ir com eles. Orhan não consegue resistir e finalmente cede, mas diz a Selma que ele mudou para ser um espadachim agora. Se ele se juntar a eles, será como espadachim e não como encantador, que fique claro. Selma fica surpresa com isso, mas decide que não importa muito não. Se as coisas derem errado, ela assume que ele sempre pode voltar a usar encantamento, sem problemas. Ela então diz a ele que, se for pra vir, ele deve estar na sede dos Coelhos Prateados amanhã de manhã, bem cedinho. Mais tarde naquela noite, Orhan visita sua loja favorita. O dono está prestes a fechar as portas, mas ainda o atende. Mas ele ainda deixa Orhan entrar para tomar uma bebida. Que gentileza. O velho se senta com ele e o agradece por divulgar a loja desde que ele se tornou um aventureiro famoso. Graças a isso, os negócios têm ido muito bem, graças a Deus. Orhan se sente envergonhado e diz ao velho que não faz mais parte do grupo do herói, infelizmente. Mesmo assim, o dono o agradece por tudo o que ele fez. Orhan fica surpreso por estar sendo agradecido, apesar de ter sido descartado pelo seu grupo. Que coisa! O velho diz a ele que tem a sensação de que Orhan receberá muitos mais agradecimentos no futuro, pode apostar? Ele também diz que deixar o grupo do herói pode acabar sendo uma bênção que Orhan simplesmente ainda não consegue enxergar, mas vai. Os olhos de Orhan se enchem de lágrimas depois de ouvir essas palavras tão gentis, e ele agradece sinceramente ao velho, de coração. No dia seguinte, Orhan e Selma vão se encontrar com o líder dos Coelhos Prateados do Céu Noturno, um homem chamado Vince Briars. Vince já ouviu muitas histórias sobre Orhan e suas habilidades, então ele está confiante de que Orhan seria um ativo muito valioso para o grupo deles, sem dúvida. Orhan respeitosamente diz a Vince que é uma honra conhecer o líder de um clã tão conhecido e famoso, de verdade. No entanto, antes de concordar com qualquer coisa, Orhan pergunta se pode primeiro ouvir mais detalhes sobre a expedição de ensino em que estão prestes a participar, por favor. Vince acena com a cabeça e pede para Selma explicar tudo a Orhan. Os três se sentam juntos e Selma começa a detalhar tudo de forma clara e calma. Enquanto ela fala, a cena muda para um momento no passado. Selma tinha acabado de saber que Orhan havia deixado o grupo do herói. Então ela imediatamente foi relatar essa informação a Vince. Quando Vince ouviu a notícia, ele tinha certeza de que o grupo do herói não seria mais tão forte sem Orhan, de jeito nenhum. Selma concordou com ele e explicou que a magia de suporte de Orhan impulsionou o grupo a um nível que eles, honestamente, não mereciam alcançar.
Ela admite que os efeitos da magia de Orhan são mais fracos que a média, mas sua velocidade de conjuração é inacreditavelmente rápida, pelo menos 4 vezes mais rápida que a dela. É impressionante. Além disso, se sua capacidade de ler rapidamente a situação e fornecer o suporte mágico certo no momento exato em que é necessário é o que o torna um encantador perfeito, sem dúvidas. A cena então retorna à reunião no presente, agora. A essa altura, Orhan já entende a ideia principal da operação. Haverá 10 grupos de novatos e 5 membros de escolta. Com Orhan e Selma incluídos entre os escoltas, as equipes de novatos se revezarão lutando contra monstros dentro da masmorra, em um sistema de rotação entre as batalhas. Se algo inesperado ou perigoso acontecer, os escoltas intervirão imediatamente para lidar com a situação. Orhan entende quase tudo, mas há uma coisa que o incomoda, e muito. Ele aponta que há apenas 5 escoltas e diz que ter mais escoltas reduziria muito o risco de acidentes ou ferimentos graves, com certeza. Selma responde explicando que o objetivo da missão é levar os novatos ao nível 51. Se houvesse muitos escoltas, a masmorra não seria desafiadora de jeito nenhum, e os novatos ficariam muito confortáveis, o que não é bom. Ela afirma que ter menos escoltas serve para tornar a missão mais difícil e ajudar os novatos a melhorar mais rápido. No entanto, Orhan já consegue perceber que essa explicação não é completamente honesta, tem algo a mais. Ele sabe que o sucesso desta missão é extremamente importante, crucial mesmo. Então ele acredita que deve haver outra razão para limitar o número de escoltas. Ainda assim, ele decide não insistir mais no assunto, por enquanto. Ele lhes diz que entende e concorda em participar da missão. Com o acordo fechado, Vince informa Orhan sobre o pagamento. Ele receberá 2 moedas de ouro adiantadas e mais 10 moedas de ouro se a missão for concluída com sucesso, um bom negócio. Orhan fica satisfeito com a recompensa e aceita os termos sem hesitação, sem pensar 2 vezes. Ele então promete que dará o seu melhor esforço absoluto durante a missão, pode ter certeza. No dia seguinte, Orhan chega à entrada da masmorra, onde todos os alunos já estão reunidos. Ele logo encontra Selma e Sofia. Quando Orhan olha mais de perto para Sofia, ele percebe que ela está usando uma roupa diferente das outras. Ele a elogia casualmente, dizendo que ficou muito legal. Sofia imediatamente fica vermelha como um pimentão, claramente lisonjeada pelas palavras dele. Selma percebe essa reação e fica completamente sem palavras com a situação, chocada mesmo. Pouco depois disso, Selma olha para os alunos e percebe que muitos deles parecem nervosos, cansados e desanimados. Coitados! Sofia sai para se juntar ao seu próprio grupo, enquanto Selma traz Orhan e o apresenta ao resto da equipe de escolta, um por um. Os outros escoltas são Anthem, que atua como defensor, Bernard, outro defensor, e Cat, a curandeira do grupo. Orhan os observa cuidadosamente, um por um, e analisa os papéis de cada um deles com atenção. Depois de um breve momento, ele percebe que juntos eles formam um grupo bem equilibrado, com boa cobertura em combate. Mesmo assim, Orhan não consegue deixar de se perguntar o que eles teriam feito se ele não tivesse se juntado a eles. Que dilema. Ele se pergunta se outra pessoa teria sido forçada a atuar como atacante ou preencher um papel para o qual não era adequada. Um sentimento estranho e desconfortável se instala em seu peito. Seus instintos lhe dizem que algo sobre toda essa missão parece errado, mas por mais que ele pense, não consegue descobrir claramente o que é, de jeito nenhum. Depois disso, Selma se adianta para falar com os alunos. Ela percebe só de olhar para os rostos deles que estão todos tensos e nervosos. Para acalmá-los, ela anuncia que eles estão sendo escoltados por Orhan, um homem que chegou até o andar 94 da masmorra e que já foi membro do famoso grupo do herói. Que honra! Ao ouvir isso, os alunos reagem com um misto de empolgação e surpresa. O nervosismo some, dando lugar à confiança e motivação. Muitos começam a acreditar que, com alguém como Orhan, a masmorra será fitinha. Quando a poeira baixa, Orhan pergunta baixinho a Selma se era mesmo preciso tanto marketing na frente de todo mundo. Selma explica que era crucial. Afirma que parte da responsabilidade deles é manter os alunos calmos, confiantes e focados na masmorra. Orhan pensa um pouco e percebe que ela tem razão, então decide não discutir e deixa pra lá. Ele é designado para escoltar o grupo 10, que por acaso é o grupo da Sofia. Ele se aproxima e observa os membros do grupo, notando rapidamente que são apenas 3. Como as equipes de masmorra geralmente têm 4, Orhan presume que um membro está atrasado. No entanto, logo informam que na verdade são um grupo de 3. Isso imediatamente deixa Orhan apreensivo. Ele sabe por experiência que menos membros significa maior risco, especialmente em áreas perigosas. De repente, o líder do grupo, Logan, se adianta e se apresenta com confiança. Ele declara com toda a pompa que é um grande encantador e que um dia superará a própria Selma. Orhan percebe na hora que Logan é extremamente confiante, talvez até demais. Embora ache a atitude questionável, ele torce em silêncio para que as habilidades de Logan correspondam às suas palavras. Em seguida, Caroline se apresenta como a defensora do grupo. Orhan nota de imediato que ela não usa armadura alguma. Curioso, ele pergunta se ela pretende vestir uma depois. Caroline responde casualmente, dizendo que ele não é o primeiro a perguntar isso. Ela explica que seu estilo de luta foca em desviar de ataques, não em bloqueá-los, então armaduras e escudos só a atrasariam.
Finalmente, Sofia se apresenta. Ela é a única que faz uma introdução adequada e educada, o que ajuda Orhan a relaxar um pouco. Pouco depois, o grupo inicia sua jornada na masmorra. Uma vez lá dentro, Orhan sente um alívio. O burburinho dos alunos cessa, e o silêncio da masmorra finalmente lhe dá um pouco de paz. Enquanto avançam, Caroline começa a fazer muitas perguntas a Orhan. A maioria é sobre como era estar no grupo do herói e por que ele decidiu sair. Orhan não tem intenção de revelar que foi expulso, então ele a corta friamente. Não é da sua conta. Enquanto avançam, dois lobos demoníacos surgem de repente atrás deles e avançam com clara intenção assassina. Orhan os nota imediatamente, mas nem se dá ao trabalho de levantar um dedo. Os feitiços de armadilha que ele montou antes ativam, pegando os lobos demoníacos e matando-os instantaneamente. Esses feitiços são extremamente difíceis de detectar pelos inimigos até serem acionados. Orhan acredita que essa é uma forma eficiente de lidar com monstros que atacam por trás sem atrasar o grupo. O tempo é limitado e ele não quer desperdiçá-lo em lutas desnecessárias. Eles continuam e finalmente chegam ao andar 20. Durante a jornada, Orhan observa cuidadosamente como o grupo luta e trabalha junto. A princípio, ele pensou que Logan era só um novato arrogante e falastrão. No entanto, depois de vê-lo em ação, Orhan tem que admitir que Logan realmente tem talento como encantador. Se continuar melhorando nesse ritmo, Orhan acredita que ele poderia se virar bem num grupo Rank A. O único problema real com Logan é que ele ainda é ruim em dar ordens claras durante a batalha. Seus comandos são lentos e às vezes confusos, o que poderia colocar o grupo em perigo. Mesmo assim, Orhan está confiante de que isso é algo que Logan vai melhorar com o tempo e a experiência. Quanto a Caroline, ela tem uma velocidade incrível, o que se encaixa perfeitamente em seu papel de defensora focada em desviar. No entanto, ela também tem duas grandes falhas. A primeira é que ela avança contra os monstros sem pensar, atacando no momento em que vê um inimigo sem parar para avaliar a situação. O segundo problema é a escolha de armas. Ela usa apenas duas adagas. Embora se encaixem em seu estilo de luta rápido, elas carecem do poder destrutivo que o grupo pode precisar em batalhas mais difíceis. Sofia não se destaca tanto quanto os outros à primeira vista, mas depois de várias lutas, Orhan percebe que ela é muito melhor que uma novata comum. Ela tende a lutar de forma passiva, se contendo. Mas Orhan acredita que isso mudará assim que ela se sentir mais à vontade com os colegas. Além disso, ela não tem erros graves de iniciante que a atrapalhem, o que deixa Orhan genuinamente interessado em ver como ela vai evoluir. Pouco depois, as equipes de escolta à frente derrotam o chefe do andar 20. Com o chefe vencido, todos se preparam para o andar 20A1. Selma informa aos alunos que só precisam registrar o andar 20 em suas carteiras da guilda, e o treino do dia estará encerrado. Os alunos seguem suas instruções e encerram o dia. Na manhã seguinte, Orhan acorda e nota um jornal por perto. Ao lê-lo, vê um artigo anunciando que o grupo do herói já encontrou um novo encantador. Isso confirma que a notícia de sua saída do grupo agora é de conhecimento público. Orhan sente uma pontada de frustração e decepção. Ele queria que tivessem esperado o fim da expedição para divulgar, temendo que os alunos mudassem a forma como o veem. Ainda assim, ele sabe que se preocupar não mudará nada. Então, afasta o pensamento e segue para a masmorra para a aula do dia. No caminho, Orhan é subitamente parado por alguém familiar. Uma de suas ex-companheiras de grupo, Luna, se aproxima e lhe pede desesperadamente para voltar ao grupo do herói. Orhan não se surpreende com o pedido, pois sabe que Luna sempre o teve em alta conta. Mesmo assim, ele calmamente diz a ela que não tem intenção de retornar ao grupo. Luna gentilmente pega suas mãos e o lembra da promessa que fizeram de desbravar a masmorra juntos. Ouvir essas palavras faz algo estalar dentro de Orhan. Ele puxa as mãos bruscamente e vira as costas para ela. Enquanto se afasta, lembra-se que completar a masmorra juntos era um sonho compartilhado por Luna, Oliver e ele. Quando crianças, ele realmente queria que os três ficassem juntos para sempre e cumprissem essa promessa lado a lado. Mas agora que tudo mudou, Orhan finalmente aceita que alguns sonhos são melhores como sonhos e nada mais. Orhan volta para a entrada da masmorra para encontrar os alunos, mas não consegue deixar de se perguntar se ainda confiariam nele após ler o artigo. Como esperava, os alunos já leram. E agora vem Orhan como o aventureiro expulso do grupo do herói por ser fraco demais. Então, mesmo quando Orhan chega e o cumprimentam, ele percebe na hora que a opinião deles mudou. Selma corre até ele e se desculpa, dizendo que o usou muito no dia anterior como inspiração para os novos recrutas. Então, depois de ler o artigo, era natural que a percepção deles mudasse. Orhan diz a ela para não se preocupar e admite que é em parte culpa dele por não ter sido claro e não ter exposto todos os fatos direito. Mesmo assim, os outros escoltas não parecem muito preocupados. Eles apontam que ainda é um fato que Orhan chegou até o 94º andar e que ele também é um excelente tutor. Então estão confiantes de que ele se sairá bem, independentemente do que o artigo diga. Orhan então se aproxima de Sofia e seu grupo e lhes diz que a notícia que leram no jornal é verdadeira, desculpando-se por ter dado a impressão errada. Sofia responde dizendo que não se importa com o que está escrito no artigo, porque no fundo ela sabe que Orhan é forte, e é só isso que realmente importa para ela.
Orhan explica que, embora não seja o herói que se apresentou, ele ainda é o mesmo aventureiro que alcançou o 94º andar. Ele os assegura que fará o possível para protegê-los, e tudo o que precisam é focar em ter um bom desempenho na masmorra. Ao ouvir isso, Sophia e Caroline ficam animadas e motivadas, mas a expressão de Logan deixa claro que ele ainda está desapontado com Orhan. Eles seguem para a masmorra e tudo corre exatamente como planejado. Os novos recrutas eliminam facilmente ondas de monstros menores, enquanto Orhan fica de prontidão caso algo dê errado. Ao chegarem ao 31º andar, Orhan sente goblins à frente e imediatamente dá instruções claras aos alunos sob seu comando sobre como lidar com eles. Caroline avança para atrair a atenção dos orcs, e feito isso, Sophia deve atacar por trás. Orhan está prestes a dizer a Logan para lançar magia de suporte, mas Logan o faz sozinho, sem ser pedido, o que realmente impressiona Orhan. No entanto, no fundo, Logan pensa que as ordens de Orhan são as mesmas que qualquer um daria, fazendo-o questionar se há algo de especial em Orhan. Enquanto isso, Caroline não tem problemas com os orcs, mas Sophia, por outro lado, paralisa de medo. Logan percebe isso e também vê que Orhan está observando a situação se desenrolar, optando por não intervir imediatamente. Justo quando Logan está prestes a entrar e derrotar o orc por Sophia, Orhan subitamente usa uma técnica de redução de agilidade, neutralizando o orc instantaneamente. Depois disso, Orhan diz a Sophia para não se preocupar por não ter conseguido derrubar aquele orc. Ele lhe dá um breve, mas reconfortante discurso motivacional, dizendo que ela não precisa entrar em pânico porque seus companheiros estão ali com ela. Ouvir isso a permite se acalmar, relaxar os nervos e focar. Ela então lança um feitiço de dardo de fogo e derruba um orc com um único golpe. Até Orhan fica surpreso com a cena, pois não tinha ideia de que ela era capaz de usar magia avançada como o dardo de fogo. Depois, Orhan elogia Sophia por conseguir enfrentar e derrotar o orc sozinha. Logan, no entanto, permanece distraído, se perguntando como Orhan ainda pode usar magia de tão alto nível, mesmo tendo sido banido do grupo do herói. Mais tarde, ao chegarem ao 35º andar, eles encontram uma tarântula da morte gigante. Logan sabe exatamente o quão perigoso é aquele monstro, e imediatamente teme que eles não consigam lidar com ele sozinhos. Ele assume que Orhan dará ordem para recuar, mas para sua surpresa, Orhan dá um comando direto, dizendo a Caroline para pular na batalha enquanto ele a apoia com magia. Apesar de suas dúvidas, Logan segue as instruções de Orhan e lança magia de suporte, aumentando muito a agilidade e velocidade de Caroline. Com esse aprimoramento, Caroline avança direto na tarântula, atacando-a de frente com suas adagas. Usando sua velocidade e agilidade aumentadas, ela desvia habilmente dos contra-ataques da tarântula. Isso cria uma abertura para Sophia, que usa sua técnica de corte de flecha para fatiar as pernas da tarântula e derrubá-la. Logan fica completamente sem palavras, tendo acabado de testemunhar a derrota de um monstro tão poderoso. Mesmo assim, Orhan os avisa que a luta ainda não acabou. Ele ordena a Logan que dê a Caroline um aumento de força e técnica. Logo após o feitiço ser lançado, Caroline é subitamente presa pela teia da tarântula e entra em pânico enquanto o monstro começa a puxá-la para mais perto. Orhan calmamente diz a ela para usar suas adagas para se libertar, explicando que agora ela está forte o suficiente para isso graças ao poder de Logan. Um momento depois, Orhan percebe que Logan só consegue manter 3 feitiços de uma vez, o que significa que ele não pode dar outro impulso enquanto o anterior começa a enfraquecer. Vendo isso, Orhan intervém e lança um aumento de afiação em Caroline, dando-lhe a força e confiança necessárias para rasgar a teia. Com Caroline livre, Sophia invoca uma flecha de rocha e a dispara, finalizando a tarântula com um único golpe decisivo. As garotas celebram a vitória enquanto Orhan elogia Logan, reconhecendo que nada disso teria dado certo sem sua magia de suporte. Depois disso, Orhan sugere que eles se reagrupem com o resto dos alunos. Ao se reunirem, Selma os elogia por terem chegado tão longe e informa a todos que o dia seguinte será o último dia da expedição. Ela os aconselha a descansar bastante e se preparar após o que são dispensados. Depois de deixar o grupo, Orhan segue para casa sozinho, mas no caminho, Anten e Bernard se aproximam e mencionam que estão prestes a comer algo, perguntando se ele gostaria de se juntar a eles. Orhan diz que adoraria, e os 3 seguem juntos para o bar. Enquanto isso, Logan se encontra com Sophia e Caroline. Sophia conta a ele como Orhan salvou sua vida 3 dias atrás, quando ela estava sozinha na masmorra. Logan também se lembra de como, durante a expedição de hoje, Orhan usou uma habilidade conhecida como agilidade reduzida, que diminui as habilidades de um inimigo. É uma técnica extremamente poderosa, mas também muito difícil de usar, a ponto de nem mesmo Selma a utilizar com frequência. Apesar disso, Orhan parecia usá-la com uma facilidade impressionante. Quando Logan ouviu a notícia de que Orhan havia sido banido, sentiu-se desapontado, como se suas expectativas tivessem sido traídas. Mas na realidade, Orhan sempre esteve vários níveis acima do que Logan esperava.
O que mais o choca é o fato de que, apesar de ser um encantador incrível, Orhan escolheu se converter em um atacante de linha de frente. Orhan se destaca tanto em encantar quanto em combate direto, e Logan percebe que é assim que um verdadeiro gênio se parece. Com essa percepção, Logan decide continuar treinando até se tornar tão forte quanto Orhan, ou talvez até mais. Enquanto isso, Orhan e os outros chegam ao restaurante, onde uma variedade de comidas deliciosas está posta à frente deles. Pouco antes de atacarem a comida, Anthem e Bernard se lembram que Orhan lhes disse que era um atacante de linha de frente quando o conheceram. No entanto, o artigo sobre ele o descrevia como um encantador. Curiosos, eles perguntam qual é a verdade. Orhan explica que se converteu de encantador para atacante de linha de frente após deixar o grupo do herói. Ele continua explicando que foi inspirado a se tornar um espadachim por seu avô. Seu avô era um ex-explorador, e um dia, quando um monstro apareceu na aldeia, ele o derrotou com um único golpe de sua espada. Desde que testemunhou aquele momento, Orhan sonhava em se tornar um espadachim. No entanto, quando ele se juntou ao grupo do herói, os monstros nos andares mais baixos da masmorra começaram a ficar poderosos demais para eles lidarem sem o suporte adequado. O grupo precisava desesperadamente de um encantador. E como Orhan era um faz-tudo que podia fazer quase qualquer coisa, o resto do grupo votou para que ele assumisse esse papel. Graças ao suporte de Orhan como encantador, eles conseguiram chegar até o 94º andar. Agora que ele se foi, Orhan sabe que as chances deles de irem além disso são quase zero. Anthem então pergunta a Orhan como seria seu espadachim ideal. Orhan responde que seu espadachim ideal seria um faz-tudo incrível. Alguém capaz de avançar pelos andares mais baixos completamente sozinho, sem depender de um grupo. Esse é o tipo de espadachim que ele quer se tornar. Vendo a garra e a determinação nas palavras de Orhan, Anthem e Bernard estão confiantes de que as coisas darão certo para ele no final. Enquanto isso, Sophia e Caroline estão tomando banho juntas. Sophia fica um pouco triste ao perceber que, como a expedição termina amanhã, ela talvez nunca mais tenha a chance de ver Orhan. Caroline sugere que ela peça ao Orhan para ficar com os coelhos do céu noturno, o que lhe daria mais oportunidades de vê-lo. Depois de pensar um pouco, Sophia concorda com a ideia. Então, no último dia da expedição, todos viram a cabeça em choque ao verem membros do grupo do herói entrando casualmente. Pouco depois, Orhan chega à entrada da masmorra e percebe que essa pode ser a última vez que verá seus alunos assim. Então ele decide aproveitar ao máximo o dia. Ele se encontra com Sophia e os outros e lhes diz que, embora hoje seja o último dia da expedição, eles ainda precisam ficar alertas, manter a guarda alta e dar tudo de si. O grupo ouve atentamente e todos concordam com ele. Caroline então pergunta a Orhan se eles receberão algum tipo de recompensa por completar a expedição com sucesso, o que deixa Orhan um pouco confuso. Então ele pergunta se há algo que eles querem especificamente dele. Caroline dá uma cutucada leve em Sophia, já que Sophia na verdade quer pedir a Orhan para ficar com os coelhos do céu noturno. Mas ela se sente muito tímida e envergonhada para dizer em voz alta. Quando Sophia finalmente reúne coragem para falar e tenta dizer a Orhan o que quer, Selma de repente chama Orhan, interrompendo-a antes que ela possa terminar a frase. Enquanto Orhan se afasta, ele ouve alguns dos aventureiros novatos conversando entre si sobre o grupo do herói, planejando ir fundo na masmorra hoje, começando diretamente no 92º andar. Quando Orhan ouve isso, ele imediatamente percebe o quão perigoso e tolo esse plano soa, especialmente porque o grupo tem um novo membro e deveria primeiro testar o quão bem trabalham juntos nos andares mais baixos. No entanto, ele rapidamente se lembra de que não é mais sua responsabilidade, então decide parar de se preocupar e segue em frente. Enquanto isso, no 92º andar da masmorra, Oliver está ocupado animando seu grupo, confiante e empolgado agora que substituíram Orhan por um novo encantador. Por causa dessa mudança, o grupo se sente completamente imparável. Oliver acredita firmemente que, após essa incursão na masmorra, ele finalmente poderá provar à Luna que estavam certos em demitir Orhan desde o início. A cena então volta para 2 dias antes, quando o grupo do herói oficialmente dá as boas-vindas à sua nova recruta, Philly. Eles até fazem uma pequena festa de boas-vindas para ela, usando-a tanto como celebração para cumprimentá-la, quanto como uma forma de dizer livre-se de Orhan. Com isso decidido, eles levantam suas bebidas, brindam alto e bebem juntos com grande entusiasmo. De repente, Luna irrompe na sala, dizendo que tem um anúncio importante a fazer, mas para abruptamente ao notar um rosto desconhecido entre eles. Oliver explica que a garota é Philly, a nova recruta, e diz a Luna para ir em frente e anunciar o que queria. Luna então explica que acabou de receber a notícia de que Orhan entrou na masmorra junto com os coelhos do céu noturno, e ela está chocada e confusa sobre como isso pôde ter acontecido. Todos na sala ficam atônitos com essa informação, imaginando como Orhan conseguiu se juntar a um grupo rank esse depois de ser expulso há apenas 3 dias. Luna esteve ausente por um tempo e não sabe a situação completa, então Oliver decide explicar tudo a ela. Oliver e os outros dizem a ela que Orhan já deixou o grupo e não está mais com eles.
De volta ao presente, Oliver e Annalie começam a notar que seus ataques mal estão fazendo efeito, o que parece muito estranho, pois quando Orhan ainda estava com eles, seus ataques eram muito mais fortes e eficazes. Philly também está com dificuldades, tendo problemas para lançar múltiplos feitiços, e seus buffs de força e velocidade são quase inúteis, já que não parecem melhorar nada. O grupo começa a se perguntar por que se sentem tão lentos, fracos e impotentes. Luna fica em silêncio lá atrás, quase pronta para dizer "eu avisei", quando de repente um enorme dragão negro aparece bem acima deles, lançando uma sombra escura sobre toda Itaria. Oliver não consegue acreditar no que vê, pois o dragão negro deveria estar no 93º andar e não sair da área do chefe em condições normais. Luna imediatamente entra em pânico e diz a todos que precisam sair dali o mais rápido possível. Mas Derek e os outros se recusam a recuar e insistem em ficar para lutar. Estão determinados a provar que podem derrotar o dragão mesmo sem a ajuda de Orhan. O grupo inteiro ataca o dragão com tudo o que tem, mas, como esperado, seus ataques mal fazem efeito. Luna diz a Oliver com urgência que continuar essa luta só levará à morte de todos, e insiste para que ele ganhe tempo enquanto os outros escapam. Enquanto isso, Philly está completamente paralisada de medo, já que é a primeira vez que ela enfrenta um dragão negro na vida. Vendo isso, Oliver a repreende e a força a se concentrar, dizendo para ela lhe dar um buff para que ele possa atacar o dragão e ganhar tempo para os outros fugirem. Philly rapidamente segue seu comando e lança o buff nele. Quando o dragão libera uma poderosa rajada de fogo, Oliver avança e lança seu próprio ataque em resposta. No entanto, o ataque do dragão é muito mais forte, e Oliver é violentamente arremessado para trás, pelo chão. Quando Luna corre para verificar como ele está, ela encontra Oliver em estado de pânico e abalado, e ele desesperadamente pergunta o que deve fazer agora. Luna o lembra que ele é o líder do grupo, então a decisão deve ser dele. Enquanto o dragão começa a preparar seu próximo ataque devastador, Luna percebe que não tem outra escolha senão usar o portão instável. O portão instável é um item mágico destinado apenas a fugas de emergência e só pode ser usado dentro de uma masmorra. Ele cria um portal que envia quem o atravessa para um andar aleatório que pode ser mais alto ou mais baixo. Isso significa que eles podem acabar enfrentando um chefe completamente diferente ao chegar. Mesmo assim, eles decidem que ainda é a melhor opção, já que ficar garantiria suas mortes. Eles jogam o portão instável no chão e um portal brilhante se abre à frente deles. O grupo se prepara para pular, mas nesse exato momento o dragão fica completamente furioso e corre direto para o portal. Antes que alguém possa impedi-lo, o dragão negro voa para o portal, que então se fecha imediatamente atrás dele. Os membros do grupo do herói começam a celebrar, acreditando que foram salvos. No entanto, Luna rapidamente os interrompe, e diz que este é, na verdade, o pior resultado possível. Ela explica que o dragão negro foi enviado para um andar aleatório, onde aventureiros desavisados estão explorando. Luna diz que devem retornar à guilda imediatamente e fazer com que teletransportem à força todos os aventureiros para fora da masmorra. Ela os lembra que todo aventureiro tem uma carteira da guilda, com uma função de emergência que permite à guilda teletransportá-los à força para fora da masmorra em crises como esta. Oliver concorda com a ideia de Luna e diz para ela curar os outros antes de partirem. Enquanto Luna cura a todos, ela explica a Oliver que, depois de pedirem um teletransporte forçado, terão que lutar contra o dragão negro novamente. Por causa disso, ela diz que quer que Orhan substitua Philly. Embora odeie a ideia de arrastá-lo de volta só para limpar a bagunça que fizeram, os outros imediatamente tentam descartar a ideia de chamar Orhan. Mas Luna explica que durante a batalha de hoje, eles não ficaram subitamente mais fracos. Ela diz que sempre foram assim tão fracos e que Orhan usava sua magia de suporte o tempo todo para fazê-los parecer fortes sem que percebessem. Mesmo depois de ouvir isso, Oliver ainda sente que Philly deveria ser capaz de fazer tudo o que Orhan fez, especialmente porque ela é mais talentosa que ele. Luna explica que Orhan sempre soube disso e por isso trabalhou tanto para criar vários feitiços originais para compensar suas deficiências. Quando os outros ouvem isso, ficam completamente chocados porque nunca esperaram que Orhan fosse capaz de criar sua própria magia original. Pouco depois, Luna lhes diz que isso é tudo o que ela pode fazer por enquanto, e eles começam a correr de volta para a entrada da masmorra. Enquanto correm, Luna continua explicando mais sobre a magia original de Orhan e como ela multiplicou suas habilidades em 50 vezes, o que os fez se tornar arrogantes e excessivamente confiantes. Eles estavam confiantes. Os outros acham isso muito difícil de acreditar, porque até Selma, conhecida como a encantadora mais talentosa, só consegue fortalecer habilidades em no máximo 10 vezes. Luna lhes diz que pode parecer inacreditável, mas é completamente verdade. Ela explica que eles foram cegados pelo poder que Orhan lhes deu e esqueceram de reconhecer a pessoa por trás dessa força. Enquanto Luna continua explicando, Oliver e os outros lentamente percebem que Orhan era quem mantinha toda a equipe unida o tempo todo. No entanto, Oliver também percebe que é tarde demais agora, porque Orhan já está com os coelhos do céu noturno.
pouco depois, eles saem correndo da entrada da masmorra, onde os novatos os olham com admiração, pensando que são heróis que se dão bem com seu novo recruta. No entanto, Oliver sabe a verdade. Ele sabe que não são heróis, e que acabaram de colocar todos os aventureiros dentro da masmorra em sério perigo. Nesse momento, Oliver tem uma mudança de coração. Ele se lembra de ter derrotado o Dragão Negro no passado junto com o grupo do herói. E com essa memória em mente, ele se convence de que seu grupo de heróis ficará bem sem Orhan, afinal. Enquanto isso, Orhan e seu grupo estavam se preparando para iniciar a última exploração da masmorra da expedição. O objetivo principal deles era limpar a masmorra do nível 36 até o nível 50. Assim que chegassem ao nível 51, planejavam usar seus cristais de teletransporte para sair em segurança e retornar sem ter que subir mais. Esta tinha sido exatamente a mesma rotina que seguiram desde o primeiro dia da expedição. Todos os dias pareciam semelhantes, mas hoje Orhan não conseguia se livrar da sensação de que algo estava diferente. Havia algo na masmorra hoje que parecia incomum, como se estivesse ciente deles ou escondendo algo. Uma estranha sensação de desconforto se instalou em sua mente, deixando-o mais alerta que o normal enquanto se preparavam para entrar. Antes de entrarem na masmorra, as crianças começaram a falar sobre um homem conhecido como Albert, o Sensato. Orhan sabia que Albert era considerado um ás indiscutível dos Coelhos do Céu Prateado, um fato amplamente conhecido e respeitado. Quase todos no mundo da aventura conheciam as habilidades de Albert. Era também de conhecimento público que ele havia morrido lutando contra o Dragão Negro no 92º andar da masmorra, uma perda que abalou a todos que o conheciam. De repente, a voz de Caroline ficou emocionada. Ela disse que Albert havia morrido tentando proteger seus companheiros, embora fosse dever do defensor protegê-lo. Suas palavras carregavam uma mistura de tristeza e raiva, e seu rosto escureceu enquanto ela refletia sobre o ocorrido. Ela concluiu sombriamente que, se você realmente quer proteger alguém, a maneira mais segura é mantê-lo longe do perigo. Em sua mente, isso significava que se ela mesma lutasse na linha de frente, os outros permaneceriam seguros e fora de perigo. Orhan viu a expressão em seu rosto e imediatamente a reconheceu. Era um olhar que ele já tinha visto antes. Um que refletia determinação, forte resolução e a disposição de correr riscos pelos outros. Ainda assim, como um estranho aos seus sentimentos pessoais, ele decidiu que seria melhor não se intrometer e deixá-la pensar à sua maneira. Deixando tudo isso de lado, o grupo finalmente entrou na masmorra. Enquanto avançavam, Selma encontrou Orhan. Ela lhe disse que havia notado que as crianças estavam gostando dele. Orhan admitiu que estava muito grato por ouvir isso. Ele estava preocupado que o artigo sobre ele pudesse fazer as crianças o verem de forma diferente, talvez com suspeita ou dúvida. Mas agora, vendo que pareciam aceitá-lo como ele era, ele sentiu uma onda de alívio e felicidade genuína. Selma então mencionou que havia escutado o grupo mais cedo falando sobre Albert, o Grande. Ela admitiu que perder Albert havia sido um golpe enorme para o grupo. Albert havia contribuído de muitas maneiras, e sua ausência era profundamente sentida. Todos sabiam que encontrar alguém capaz de preencher seu papel e igualar suas conquistas seria uma tarefa quase impossível. Aproveitando a oportunidade, Selma tentou recrutar Orhan para se juntar ao grupo. Ela explicou que alguém com seus talentos seria um trunfo tremendo. No entanto, Orhan recusou educadamente. Ele sabia que um grupo não funcionaria bem com 2 encantadores, especialmente porque Selma já era uma. Selma reconheceu que ele estava certo, mas também o lembrou que antes ele queria se juntar a eles como espadachim, não como encantador. Mesmo depois de dizer isso, Selma não o pressionou mais. Ela simplesmente disse para ele pensar com cuidado e deixou a decisão em suas mãos. Ela queria que ele tivesse tempo para considerar tudo, sem pressão, permitindo que ele decidisse se entrar para o grupo seria certo para ele ou não. Então a expedição continuou, e o grupo avançou firmemente para o interior da masmorra. Depois de chegarem ao 40º andar, Selma deu instruções para que todos se separassem e explorassem por conta própria. Ela disse para se encontrarem novamente quando fosse a hora de enfrentar o chefe do andar. Orhan e seu grupo estavam agora completamente por conta própria. Sofia, sendo cautelosa, começou a se preocupar um pouco por estar sozinha em um lugar tão perigoso. Logan, por outro lado, via a situação de forma diferente. Ele realmente sentiu que ser deixado sozinho era uma espécie de elogio. Para ele, isso mostrava o quanto os outros confiavam neles e acreditavam em suas habilidades para se virar na masmorra sem supervisão. Ele se sentiu orgulhoso e confiante, vendo isso como um sinal de sua habilidade e confiabilidade. Enquanto isso, longe do grupo, Luna de repente invadiu a Guilda dos Aventureiros às pressas. Ela correu direto para Eleonora e urgentemente disse a ela para chamar o mestre da guilda imediatamente. Luna explicou que todos na masmorra precisavam ser teletransportados para fora o mais rápido possível, porque um dragão negro estava à solta e representava uma ameaça extrema para quem ainda estivesse lá dentro. De volta com Orhan e seu grupo, algo parecia estranho. Eles não haviam encontrado um único monstro desde que chegaram a este andar. O silêncio e o vazio eram antinaturais, e Orhan sentiu um estranho desconforto. Era quase como se os próprios monstros tivessem medo de sair, ou algo os estivesse impedindo. Nesse momento, Caroline avistou um Goblin escondido atrás de uma rocha. Orhan imediatamente reconheceu o perigo.
Sabendo exatamente o quão perigoso um único Goblin poderia ser, ele rapidamente usou sua técnica de redução de agilidade para enfraquecer a força do Goblin. Caroline imediatamente o seguiu e o derrubou pouco depois. Assim que a luta terminou, Orhan repreendeu severamente Caroline por se apressar na batalha daquele jeito. Ele a lembrou que Goblins eram mais fortes do que pareciam, e que como defensora, seu papel era o cerne do grupo. Se ela estivesse em perigo, Logan e Sophia teriam que se arriscar para salvá-la. Caroline viu o quão preocupados seus colegas de equipe estavam com sua segurança. Ela se sentiu culpada e imediatamente pediu desculpas. Ela prometeu que não se apressaria em lutas assim novamente, e que seria mais cuidadosa para se proteger, sabendo que o resto do grupo dependia dela. Enquanto isso, o grupo do herói havia se encontrado com o mestre da guilda. Eles explicaram a situação com o dragão negro e pediram urgentemente que um teletransporte forçado fosse usado para evacuar todos da masmorra o mais rápido possível. A princípio, o mestre da guilda rejeitou a ideia, sabendo quanta mana tal teletransporte exigiria. O feitiço era incrivelmente desgastante e tentar usá-lo poderia ser perigoso. No entanto, após considerar a gravidade da situação, ele percebeu que um teletransporte forçado era, na verdade, a opção mais razoável e necessária para salvar a todos. Com a decisão tomada, os preparativos começaram imediatamente. O mestre da guilda e sua equipe trabalharam rapidamente, e o grupo do herói ajudou onde pôde para garantir o sucesso do feitiço. Pouco depois, todos os preparativos estavam completos. O teletransporte forçado estava pronto para ser ativado. Antes de começar, o mestre da guilda se virou para o grupo do herói e disse que queria que eles fossem os que derrotariam o dragão negro, assim que todos fossem teletransportados em segurança para fora da masmorra. Os membros do grupo imediatamente hesitaram, sentindo-se inseguros. Eles não se sentiam prontos para enfrentar um oponente tão formidável ainda. Luna, no entanto, falou decisivamente. Ela insistiu que faria o possível para lutar contra o dragão negro e proteger a todos, mas menciona que há um pedido que ela quer fazer. Embora nem todos os outros estivessem totalmente convencidos, a determinação de Luna os inspirou. Pouco depois, o grupo do herói se preparou e voltou para a masmorra, prontos para enfrentar o que os esperava. Enquanto isso, de volta à masmorra, era finalmente a hora de todos enfrentarem o chefe do andar. Todos os grupos se reuniram para assistir aos acompanhantes enfrentarem um dos chefes do andar. Isso era para ser uma experiência de aprendizado para os outros aventureiros, uma forma de estudar os estilos de luta e táticas dos acompanhantes para que pudessem aplicar o que aprenderam em suas futuras batalhas. Os acompanhantes avançaram e imediatamente começaram a trabalhar juntos como uma equipe. Eles coordenaram seus ataques perfeitamente, movendo-se em sincronia e usando as forças uns dos outros ao máximo. O grupo de Orhan observou cuidadosamente, notando a eficiência com que os acompanhantes lutavam. Ficaram maravilhados vendo o quão bem os acompanhantes se apoiavam, e cada membro desejou silenciosamente que um dia pudessem alcançar o mesmo nível de trabalho em equipe e habilidade. Não demorou muito para que os acompanhantes derrotassem completamente o chefe do andar. Todos os presentes ficaram maravilhados com sua performance, impressionados pela precisão, força e estratégia que haviam demonstrado. Ao mesmo tempo, o grupo do herói ainda está voltando para a masmorra o mais rápido que pode. Oliver pergunta a Luna por que ela pediu ao mestre da guilda para evacuar as pessoas dos andares 40 a 51. Luna explica que Orhan está lá, deixando a Neria se perguntar o que Orhan tem a ver com isso. Luna diz a todos que eles não têm absolutamente nenhuma chance de derrotar o chefe sozinhos sem Orhan. Suas palavras chocaram os outros e alguns deles se sentiram confusos e até um pouco ofendidos. Nunca lhes haviam dito que suas habilidades eram tão deficientes e isso feriu seu orgulho. No entanto, Luna não os deixou se deter em seus sentimentos. Ela lhes deu um duro choque de realidade, explicando que eles eram atualmente o grupo de rank esse mais fraco. Ela os lembrou que já haviam falhado em derrotar o dragão negro e que sua única esperança de sobreviver ao próximo desafio era trazer Orhan de volta para lutar ao lado deles. Suas palavras foram diretas, mas carregavam a verdade, e todos entenderam a seriedade da situação. Enquanto isso, dentro do 50º andar da masmorra, os acompanhantes haviam encontrado mais um chefe de andar. Selma diz a Orhan que é a vez dele de assumir e liderar a luta. Ela explica que tudo o que precisam fazer é cortar a garra do caranguejo primeiro e depois quebrar sua carapaça dura. Orhan comenta que é mais fácil falar do que fazer, deixando-o sem outra escolha. Ele saca sua espada, pula no ar e usa seu feitiço de impacto em sua espada, cortando a garra do caranguejo em um único golpe. Todos ficam em choque, especialmente porque a carapaça do caranguejo é conhecida por ser extremamente dura. Orhan então explica que usou um de seus feitiços originais, o Impacto, que aumenta temporariamente o poder do equipamento e a magia do usuário em até 100 vezes por um breve momento. Graças a isso, os outros conseguem aproveitar a oportunidade e derrotar o chefe do andar sem sofrer ferimentos graves. O desempenho de Orhan como espadachim nesta batalha chocou a todos. O grupo sempre o conheceu como encantador, então vê-lo lutar com uma espada tão habilmente foi completamente inesperado. Enquanto Orhan estava ocupado aceitando os elogios e a admiração de todos ao seu redor, ele de repente sentiu uma presença pesada e opressora.
Antes que alguém pudesse reagir, um portal se abriu bem na frente deles. De dentro dele, o dragão negro emergiu, deixando todos, incluindo Orhan, em choque total. Todos os acompanhantes imediatamente sentiram a aura assassina vinda do dragão negro. A pressão que ele emana é esmagadora, e todos sabem na hora que isso é pra valer. Selma está completamente paralisada, seu corpo travado pelo medo. Sua mente fica em branco enquanto ela encara a criatura massiva à frente deles. Enquanto isso, Orhan se força a manter a calma e começa a pensar desesperadamente em uma forma de todos sobreviverem. Ele rapidamente elabora um plano. Se conseguirem de alguma forma passar pelo dragão e alcançar o cristal de teletransporte, talvez consigam escapar. Mas quando Orhan olha para os outros, seu coração afunda. Ele percebe que é o único que ainda consegue se mover. Todos os outros estão paralisados de medo, incapazes de dar um único passo. Seu plano funcionaria, mas só para ele. Se ele corresse agora, sobreviveria. Mas todos os outros seriam deixados para morrer. Orhan sabe que nunca conseguiria viver com essa culpa. Deixar todos morrerem enquanto ele escapa não é uma opção. Com sua decisão tomada, ele cerra o punho e decide derrotar o dragão negro bem aqui. E agora ele saca sua espada e grita para os outros acompanhantes, dizendo para eles se concentrarem em proteger os novatos, aconteça o que acontecer. Ouvir sua voz traz Selma de volta à realidade. Ela rapidamente dá a ordem para que todos assumam uma formação defensiva. Os acompanhantes erguem sua barreira assim que o dragão negro abre a boca e dispara uma enorme bola de chamas direto neles. Enquanto a bola de fogo avança em direção a eles, já podem perceber que é poderosa demais. O calor sozinho é insuportável e eles têm certeza de que a barreira não vai aguentar. O desespero começa a se instalar e alguns deles começam a perder a esperança. No último segundo, Orhan lança um feitiço de impacto que reforça a barreira. O feitiço a fortalece o suficiente para resistir à explosão. A explosão abala a área, mas quando a fumaça se dissipa, os acompanhantes percebem que ainda estão vivos. A confusão se espalha entre eles. Aquele ataque deveria tê-los matado instantaneamente. Selma reflete e percebe que a única razão pela qual sobreviveram deve ter sido o feitiço de Orhan. Enquanto os outros se recuperam, Orhan avança e enfrenta o dragão negro de frente. Ele rapidamente elabora um plano e joga uma adaga direto no olho do dragão. O dragão o fecha instintivamente, e esse breve momento é tudo o que Orhan precisa. Ele libera um poderoso ataque de impacto diretamente no dragão. A força cria uma explosão massiva, enviando fumaça densa para o ar. Todos que assistem acreditam que aquele ataque finalmente derrotou o monstro. No entanto, quando a fumaça se dissipa, a esperança deles é esmagada. O dragão negro ainda está de pé, completamente ileso. Orhan está chocado, mas não desanimado. Ele já sabia que seu ataque anterior não seria suficiente. Sem se virar, ele diz aos acompanhantes para continuarem protegendo os novatos. Ele olha por cima do ombro e lhes dá um sorriso calmo e tranquilizador, dizendo que ele derrotará o dragão negro. Orhan então continua sua batalha, atraindo o dragão para mais longe dos outros. Selma o observa partir, com o coração apertado de medo. Ela se pergunta se é realmente certo deixar Orhan lutar sozinho contra um monstro desses. Sua mente volta a Albert, lembrando que foi esse mesmo dragão que o matou. Se Orhan morresse da mesma forma, ela sabia que jamais se perdoaria. O dragão negro dispara outra bola de fogo gigantesca em Orhan, mas ele rapidamente invoca uma parede refletora. A bola de fogo se choca e é lançada de volta direto no dragão. Mesmo assim, Orhan fica chocado ao ver que o ataque refletido não causa dano real. Logan, observando atentamente, percebe o feitiço que Orhan usou e se dá conta de que nunca tinha visto uma magia assim. A parede refletora é um feitiço original que Orhan criou do zero sozinho. Ele reflete qualquer coisa que o toque de volta para o atacante. Mesmo funcionando perfeitamente, ver que a bola de fogo refletida não causou dano só deixou Orhan ainda mais frustrado. Ele percebe que, para vencer, terá que correr sérios riscos. Orhan decide lançar um feitiço de aumento de status em si mesmo. Status Up, duplo, é um feitiço de alto nível que dobra as habilidades físicas e mágicas de uma pessoa. Selma percebe o feitiço e duvida na hora que mesmo o dobro da força de Orhan seria suficiente para derrotar o dragão negro. Mas Orhan não para por aí. Ele lança o feitiço de novo e de novo, repetindo-o 5 vezes seguidas. Ao fazer isso, ele aumenta seu poder total em 32 vezes. Selma o encara incrédula. Lançar tantos feitiços de alto nível consecutivamente nem deveria ser possível. Ela fica completamente sem palavras e pela primeira vez começa a sentir um pouco de medo do próprio Orhan. Ela se pergunta que outros feitiços ou habilidades ocultas ele ainda pode estar escondendo. No entanto, usar tantos feitiços de uma vez impõe um fardo enorme ao corpo de Orhan. O esforço é equivalente a lançar 30 feitiços simultaneamente e seu corpo já começa a sentir o estrago. Sabendo que não pode manter isso por muito tempo, Orhan decide encerrar a luta o mais rápido possível. Enquanto Orhan cai pelo ar, o dragão negro balança sua cauda gigantesca em sua direção, mirando esmagá-lo no meio do voo. Pouco antes do ataque atingir, Orhan de repente cria o que parece ser um degrau sólido sob seus pés. Ele o impulsiona e se lança em uma nova direção. Todos que assistem ficam chocados e presumem que deve ser algum tipo de magia.
No entanto, não é o caso. O que Orhan usa é uma habilidade especial. Alguns humanos talentosos nascem com habilidades especiais, que são um tipo de poder diferente, separado da magia e da feitiçaria. Essas habilidades permitem que eles façam coisas que a magia normal não consegue. A habilidade especial de Orhan se chama Convergência Mágica. Ela permite que ele junte magia em um único ponto e a transforme em algo físico. Com isso, ele pode criar apoios no ar, impulsionar-se para a frente ou usar de muitas outras formas. Oliver também tem uma habilidade especial, mas ele só usa dele para ataques diretos. Usando a Convergência Mágica, Orhan encurta a distância e atinge o dragão negro com um único golpe poderoso. O ataque acerta em cheio e causa dano real, derrubando a criatura gigantesca. Todos que assistem ficam chocados, não conseguem acreditar que ele realmente conseguiu ferir o dragão negro. Por um breve momento, a esperança retorna, mas Selma nota algo preocupante. Orhan está tropeçando um pouco, lutando para manter o equilíbrio. Os efeitos dos feitiços acumulados estão claramente cobrando seu preço no corpo dele. Ela hesita, pensando se deveria entrar na luta e ajudá-lo. O medo aperta seu peito e o pânico começa a subir, mas ela rapidamente se força a se acalmar. Ela percebe que o melhor que pode fazer agora é proteger os recrutas e garantir que Orhan possa se manter focado na batalha sem se preocupar com eles. Enquanto Orhan continua lutando contra o dragão negro, seus pensamentos de repente voltam à sua infância. Ele se lembra de voltar para casa com Oliver depois de um longo dia de treinamento, apenas para descobrir que bandidos haviam atacado sua vila durante a noite. Várias pessoas foram mortas, e muitas outras ficaram gravemente feridas. Aquele dia mudou Orhan para sempre. Daquele momento em diante, ele jurou se tornar mais forte para poder proteger as pessoas e as coisas que ele amava, e para que nada mais fosse tirado dele novamente. De volta ao campo de batalha, Orhan percebe que o dragão negro ainda o subestima. Julgando pela energia que está usando, ele decide tirar vantagem desse erro. Ele avança e lança um ataque direto, mas é rapidamente forçado a recuar. Os movimentos do dragão negro de repente ficam mais rápidos e fortes, sinalizando que a verdadeira batalha apenas começou. Os outros observam a luta de perto e ficam impressionados que Orhan consegue acompanhar o dragão negro. Vendo isso, eles começam a acreditar que ele pode realmente vencer. A esperança se espalha lentamente entre eles enquanto o veem trocar golpes com um monstro tão aterrorizante. No entanto, Selma observa com uma expressão mais séria. Ao contrário dos outros, ela consegue perceber claramente que as coisas não estão indo bem. Orhan está lutando muito, mas não consegue desferir um golpe mortal decisivo. Nesse ritmo, ela sabe que ele acabará ficando sem mana antes que o dragão caia. Da última vez que Orhan derrotou o dragão negro, ele não estava sozinho. Tinha o grupo de heróis com ele, e cada membro desempenhou seu papel perfeitamente. Um distraía o inimigo, outro dava suporte da retaguarda, e outro desferia ataques cruciais. Agora nenhum deles está aqui. Orhan é forçado a assumir todos os papéis sozinho ao mesmo tempo. Ele tem que atacar, defender, dar suporte e controlar a batalha. Tudo por conta própria. Mesmo assim, Orhan sabe que não tem outra escolha. Se ele cair, todos os outros morrerão. Ele continua lutando contra o dragão, alternando seus ataques com cuidado. Cada movimento serve a um propósito, desgastando lentamente o dragão negro e o empurrando para o seu limite. Quando Orhan sente que o momento é certo, ele canaliza a Convergência Mágica para sua lâmina. A espada fica completamente preta como a noite, absorvendo a magia ao redor. Com um golpe poderoso, ele libera um corte massivo usando sua habilidade de impacto. O ataque se choca contra o dragão e causa uma explosão enorme que treme o chão. Todos que assistem acreditam que este deve ser o fim, mas quando a fumaça se dissipa, até Orhan fica incrédulo. O dragão negro ainda está de pé. Ele conseguiu sobreviver sacrificando sua cauda, usando-a para diminuir a força do ataque. Orhan rapidamente percebe que foi tolice esperar algo menos de um monstro tão poderoso e experiente. Sabendo que isso tem que acabar agora, Orhan toma uma decisão drástica. Ele destrói sua própria espada sem hesitação. Em seu lugar, ele usa sua técnica de destruição para invocar uma espada gigantesca, preta como a noite. Destruição é um feitiço que comprime magia extremamente amplificada em uma arma, criando um poder avassalador. O ar ao redor da lâmina parece pesado e perigoso. Orhan salta no ar e lança rapidamente vários feitiços de parede refletora. Ele ricocheteia nelas em diferentes direções, mudando ângulos e posições para confundir o dragão negro sobre onde ele realmente está. O dragão vira a cabeça descontroladamente, lutando para rastreá-lo. Quando o momento é perfeito, Orhan se impulsiona de uma parede direto para baixo e lança um feitiço de peso em si mesmo. O feitiço aumenta muito a força da gravidade, fazendo-o despencar em velocidade incrível. Ele atinge o dragão negro em cheio com a espada negra gigantesca. O impacto cria uma explosão violenta que ecoa por todo o campo de batalha. O chão treme e fumaça e detritos enchem o ar, bloqueando a visão de todos. Por um momento, há um silêncio completo. Quando a fumaça finalmente se dissipa, Orhan é visto de pé segurando sua espada. O dragão negro foi derrotado de uma vez por todas. Selma e Sofia o encaram incrédulas, e então o alívio as inunda ao perceberem que Orhan ainda está vivo. Os outros correm em sua direção, celebrando a vitória enquanto a batalha finalmente chega ao fim. Esse foi o episódio 6.
Se inscreva para não perder a próxima parte e assista ao próximo vídeo na tela.